2 Pedro capítulo 3, a promessa do Senhor é segura. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador que os vossos apóstolos vos ensinaram. Nota de rodapé 1. A maioria dos cristãos carece mais de ser relembrada das verdades bíblicas fundamentais do que informada. Antes de tudo, considerai atentamente que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Nota de rodapé 2. Os dias que marcaram a primeira vinda de Cristo e o início da igreja são considerados os últimos dias? Em relação aos dias preliminares e preparatórios do Antigo Testamento, a era cristã é o período escatológico da história da humanidade e o auge do cumprimento das profecias bíblicas. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Nota de rodapé 3. Os precursores do gnosticismo procuravam minar a fé dos cristãos, argumentando que já havia passado muito tempo desde a morte de Jesus e de alguns de seus grandes discípulos, como Estevão, Tiago, irmão de João, e outros. Hebreus capítulo 13, versículo 7. E tudo continuava como no tempo dos patriarcas do Antigo Testamento. Essa forma de pensar os levava a suporem e pregarem que Deus não interfere na terra nem na história humana. No entanto, deliberadamente eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Nota de rodapé 4. Pedro desmascara o sofisma usado pelos falsos mestres, afirmando que é impossível que alguém desconsidere o dilúvio e tantos outros eventos portentosos. Êxodo capítulo 13, versículo 21, Êxodo 14, 21, Josué 10, versículo 12, versículo 13. Como intervenção de Deus. Os gnósticos estavam tentando, a todo custo, evitar que a fragilidade e a falsidade dos seus argumentos se comprovassem. A palavra de Deus é criadora e poderosa, separando e discernindo os elementos e a própria alma humana. Gênesis capítulo 1, versículo 3 até o 10, Hebreus 4, 12. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído? Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Nota de rodapé 5. Assim como nos dias de Noé, o juízo do Senhor certamente virá sobre nossa atual civilização e consumirá todos aqueles que não acolheram a graça salvadora de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Gênesis 7, 11. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nota de rodapé 6. Para Deus, seus propósitos são mais importantes que o tempo e o espaço. Deus não se limita aos parâmetros existenciais próprios da humanidade. Por isso, sua longanimidade, bondade, misericórdia e justiça são incompreensíveis pela natureza ímpia
e impaciente do ser humano, Salmo 90, versículo 4. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo. Os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo. Nota de rodapé 7. Temos aqui mais um eco das palavras de Cristo em Mateus 24, versículo 43, Lucas capítulo 12, versículo 39, Isaías capítulo 2, versículo 11, versículo 17, versículo 20, Amós capítulo 5, versículo 18, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Agora, numa linguagem apocalíptica, como nos textos de Apocalipse e Daniel. Os profetas escatológicos tiveram visões e revelações de eventos e tecnologias milhares de anos à frente do seu tempo e, portanto, valeram-se de figuras de linguagem para comunicar os fenômenos que antevinham. As energias atômicas e os elementos presentes em todo o universo, tais como os conhecemos hoje, hidrogênio, oxigênio, carbono, hélio, etc., foram traduzidos simplesmente como terra, ar, fogo e água, por exemplo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Nota de rodapé 8. Pedro conclui a destruição dos argumentos gnósticos com a pergunta retórica, cuja resposta é óbvia. Se o mundo, com todos os seus elementos e construções humanas, vai transformar-se em cinza, o que será de nós, como indivíduos? Essa reflexão deve nos conduzir urgentemente aos pés de Cristo, em arrependimento e santidade, por nossa arrogância e demais pecados, e abraçarmos com júbilo e dedicação, piedade, a graça salvadora que ainda está sendo oferecida por Deus a todo o mundo. Mateus 25, 13, 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, versículo 8, versículo 11, 2 Pedro capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 16. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Nota de rodapé 9. O dia do Senhor é uma expressão sinônima de o dia de Deus, pois ambas caracterizam o mesmo evento histórico. Apocalipse 16, 14. De fato, esse dia pode ser apressado pela ação direta do povo de Deus ao se dedicar à construção da arca. A construção da arca, isto é, a evangelização dos povos em todo o mundo. O Senhor, em sua longanimidade, está esperando por todos aqueles que, sinceramente, virão a receber seu perdão e a graça da vida eterna em Cristo. Atos capítulo 3, versículo 19, versículo 20. A oração e um viver dirigido pelo Espírito Santo também são elementos que cooperam para o raiar do dia do Senhor Todo-Poderoso. Mateus capítulo 6, versículo 10, Isaías 34, versículo 4. Portanto, os salvos não devem torcer por calamidades nacionais e mundiais, mas sim cooperar para a evangelização e santificação de todas as demais pessoas sobre a face da terra. Haverá novos céus
e uma nova terra? Ou um mundo renovado, onde a justiça viverá conosco? Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Isaías 65, versículo 17. Isaías 66, versículo 22. Isaías 11, versículo 4, versículo 5. Isaías 45, versículo 8. Daniel capítulo 9, versículo 24. O cristão e o dia do Senhor. Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Nota de rodapé 10. Nada será mais maravilhoso e consolador do que receber um elogio do próprio Senhor Jesus, por termos expressado nossa fé sincera mediante atos de justiça e bondade durante nossa difícil peregrinação pela terra. A paz do cristão é um presente de Deus, por conta de sua justificação em Cristo, Romanos 5:1. Entretanto, é possível manchar, riscar e até quebrar essa paz, se insistirmos em viver de forma contrária à vontade expressa de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 até o versículo 15. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Nota de rodapé 11. Pedro alimentava a mais elevada consideração pela vida e ministério do apóstolo Paulo, e fez questão de atribuir aos escritos bíblicos de Paulo a mesma autoridade inspirada por Deus nos textos sagrados do Antigo Testamento. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras do Antigo Testamento, para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos, para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, cresci na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. A Ele seja a glória agora e no dia eterno. Amém. Espero que tenha gostado da leitura de 2 Pedro. Que Deus abençoe você e sua família. Tenha todos um ótimo dia na paz do Senhor Jesus Cristo.